Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Wilson Guardia e este é o programa direto da redação apresentado aqui do estúdio da TV Grande ABC, na cidade de São Caetano, tradicionalmente na quinta-feira. Eu e meu amigo Celso Rodrigues atualizamos as principais notícias da região, do Brasil e do mundo, não é isso, Celso? É isso aí, você que nos acompanha pelo canal 3 da NET aqui em São Caetano, TV Grande ABC, pelo facebook.com/, seu canal regional, ou pelo Instagram também. Estão todos convidados aí, seja pela TV convencional, seja pelos novos recursos aí de veículo de comunicação. Afinal de contas, Facebook e Instagram passaram a ser também os disseminadores de notícias. Cuidado com as notícias que você lê. Cuidado com as fake news. Exatamente. Celso, claro, antes de a gente entrar aqui no noticiário regional, que é o nosso foco, é importante a gente destacar esse roubo que ocorreu no aeroporto de Viracopos, aqui em Campinas, a cerca de 100 quilômetros daqui da região do ABC. É uma ação cinematográfica, os criminosos... Mais uma, né? Uma em Guarulhos e agora em Viracopos, né? Exatamente. São quadrilhas especializadas, ligadas ao crime organizado, a uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios aqui do estado de São Paulo. E a ação teve vários dobramentos, caminhões queimados em rodovia, o aeroporto invadido, troca de tiro com forças de segurança. Invasão de residência. Fuga. Parece cena de filme. É verdade. É um horror tudo isso que acontece. E muita gente ainda questiona a atuação da polícia quando a polícia acaba sendo dura, acaba sendo enérgica e responde à altura esses ataques. Por exemplo, os criminosos usaram armas de grosso calibre, armamento pesado, armamento de guerra para roubar esse dinheiro que seria levado para fora do país por uma companhia aérea. Enfim, ali por meio do transporte aéreo para este outro país. Teve toda aquela troca de tiro na rodovia, os bandidos fugiram. Um dos criminosos invadiu uma residência na cidade de Campinas e fez mãe e filho reféns. Olha só, criança, um bebê, estava no colo desta mãe quando o bandido invadiu a casa. E olha que chama a atenção nisso tudo, a ousadia dos criminosos. O bandido ligou para o telefone 190 da Polícia Militar e informou que estava fazendo a família refém, estava dentro desta casa fazendo mãe e filho reféns, e falou, eu tô aqui, só que eu vou me entregar, só que eu quero a imprensa aqui. Por que eles pedem a imprensa? Será que é a garantia de segurança? Então, eles acreditam que a presença da imprensa vai fazer com que a polícia não haja à altura... Seja menos truculenta? Não digo truculenta, que haja com energia contra este criminoso que estava armado e fazendo uma família refém. Pois bem, só para a gente encurtar aqui a história, foram cerca de 2 horas de negociação pelo GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar. Até que um momento, este criminoso com uma arma apontada para a cabeça dessa mãe que estava dentro de casa com a criança no colo, olha só a cena. Foi até a porta nessa negociação e demonstrou certa agressividade, o que indicaria que ele poderia disparar contra a cabeça desta mãe a qualquer momento. Neste sentido, o sniper, o atirador de elite da Polícia Militar de São Paulo, teve que efetuar, como eles gostam de chamar, do tiro tático, que é aquele disparo para imobilizar o criminoso. Neste caso, um tiro certeiro no meio da cabeça do criminoso e que entrou em óbito ali no local. Vão questionar, olha, mas o bandido está errado. Ele invadiu a casa, fez a mãe e a criança refém, pôs a arma na cabeça de uma mãe de família. Restou a polícia militar a abater este criminoso. Houve a negociação, 2 horas, ele estava irredutível, não queria se entregar, pronto, resolvido. Antes o bandido morrer do que esta mãe ou esta criança. Bom, recado dado e vamos para o noticiário regional, Celso. Ou um policial. Então, melhor ele estava fazendo coisa errada. Vamos lá, a SEAIS teve início ontem o primeiro ciclo de capacitação para os servidores e colaboradores da SEAIS, a Secretaria de Assistência e Inclusão Social de São Caetano, realizado em parceria com o SENAC. Com o tema Responsabilidade Compartilhada, o curso tem foco no desenvolvimento de novas competências técnicas, metodologias participativas e trabalho em rede.
Segundo o secretário da pasta, Daniel Córdoba, o objetivo é fortalecer o atendimento humanizado e promover mais eficiência aos serviços públicos. Abre aspas, essa formação nos atualizará para que estejamos conectados com os novos desafios do mundo e as novas demandas da sociedade. Nosso grupo está em busca de conhecimentos para que alcance não somente o sucesso pessoal e profissional, mas acima de tudo para que a população sinta o reflexo desse aperfeiçoamento no dia a dia. As aulas serão divididas em 3 módulos, totalizando 80 horas, e serão são pautas da formação nos temas reconectando-se às habilidades socioemocionais, formação de parceria em cenários transformadores e inteligências múltiplas no trabalho em rede. Quem precisa? A população, é a sociedade. Então, mais uma vez aqui, parabéns pela iniciativa e mais uma vez aqui, nada mais do que a sua obrigação, vocês estão fazendo o poder público. Então, capacitar e qualificar o servidor público para atender a população como ela merece é obrigação de vocês e, lógico, um direito da sociedade. Então, parabéns pela iniciativa e, mais uma vez, não estão fazendo mais do que a sua obrigação. Exatamente, Celso. É importante que tem essa capacitação para o servidor sempre levar o melhor serviço à população de São Caetano, que paga altos impostos para ser muito bem atendida. Já que nós estamos falando aqui de São Caetano, Celso, tem aqui uma notícia que causa um certo estranhamento. Eu vou dar uma pequena introdução, mas o suplente de vereador, o Getúlio Filho, que assumiu a vaga titular na Câmara Municipal de São Caetano no mês de agosto, ele ficou ali por cerca de 20 dias na cadeira parlamentar, ele havia apresentado um projeto que prevê a multa moral que é para idosos e deficientes aqui na cidade de São Caetano. O que diz este projeto? O projeto aponta que quem estacionar o veículo, por exemplo, em estabelecimentos privados da cidade, em vagas específicas de idosos ou deficientes, receba uma notificação, uma multa moral. Seria mais um trabalho de conscientização referente a esta atitude errônea, anticidadã, digamos assim, aqui no município de São Caetano. Mas o projeto não passou pelo crivo dos parlamentares na Câmara Municipal. E o Getúlio Filho, ele mandou um vídeo aqui para a nossa redação, que a nossa produção vai colocar na íntegra a partir de agora. Olá pessoal, juro que eu não queria estar gravando esse vídeo hoje. Mais um projeto meu foi considerado inconstitucional pela Câmara hoje. Qual projeto? Multa moral para as pessoas que estacionarem irregularmente na vaga de idoso e deficiente. Um projeto moral. O estabelecimento particular, apenas os estabelecimentos particulares vão ter um adesivo. Esse adesivo vai estar escrito: essa vaga não é sua nem por um minuto, você estacionou no lugar errado. Ou seja, dizeres para educar e não punir, para que essas pessoas não parem mais nessas vagas. Esse projeto foi inconstitucional. Agora, por quê? Porque gerou custo ao município? Qual custo? Se é o particular que vai tomar todas as providências. Ah, mas teve vício de origem. Eu admito qualquer tese, mas vício de origem não dá. E discuto com qualquer jurista da comissão, com qualquer um que se interessar em discutir comigo esses projetos. Vem discutir comigo, vem discutir com quem sabe. Enfim, eu quero agradecer aqui o vereador Jandelira, que foi o único que votou contra o parecer, e os vereadores Parra, os vereadores Sidão da Padaria e Pio Mielo, que elogiaram o projeto, mas a votação não mudou, né? Agora, eu quero ouvir as pessoas que têm deficiência, os cadeirantes, os idosos, os filhos de idosos, os netos de idosos. Qual que é a tua opinião sobre esse projeto? Por que ele não foi aprovado? Será porque é um projeto educativo e não punitivo? Qual é o custo que gera o município? Estranho, né? Dá a sua opinião aqui embaixo, porque eu amo a minha cidade, você também ama a sua cidade e por isso eu quero te ouvir. Assunto polêmico que requer debates. O vereador suplente, que teve uma passagem pela Câmara no mês de agosto por cerca de 20 dias, Celso, apresentou essa proposta justamente para se criar uma conscientização na cidade. Afinal, o poder público não pode legislar dentro de regras estabelecidas dentro de estabelecimentos privados. A alegação foi de que isso geraria custos. O vereador não pode apresentar projetos que gerem custos
aos cofres, mas, como o Getúlio próprio explicou, isso não teria custo, enfim, seria uma atitude no âmbito privado. É um debate, é algo que deve ser muito bem pautado e discutido, porque eu já presenciei, você já presenciou, nosso amigo internauta, telespectador também já presenciou quantas pessoas cometendo essa irresponsabilidade, essa atitude anticidadã de ir para um shopping lotado, por exemplo, ver aquela vaga de idoso ou de deficiente, vou parar aqui mesmo porque é rapidinho, enfim, e acaba tirando essa vaga. Não justifica, não é para parar, ponto e acabou, não é, Celso? Eu divido da seguinte opinião, é tudo questão de respeito. Exatamente. E o respeito é algo que se aprende desde cedo. Então, se você respeitar o próximo, não importa ele, se é idoso, se é criança, se é portador de necessidade especial, não importa, é respeito. Respeito ao próximo, ao ser humano. Então, se você partir do princípio do respeito e que você não porta nenhuma dessas necessidades, então você não vai utilizar a vaga. Então é questão de respeito e bom senso. Agora, você quer cobrar um pouquinho mais? Chama os responsáveis pelos espaços privados, faça uma reunião e explique a situação. Se for necessário, faça essa multa moral dentro desses estabelecimentos, mas com a conivência desses empresários desses estabelecimentos comerciais. Outra coisa, se for necessário, coloque um fiscal. Afinal de contas, como eu disse, é questão de respeito e bom senso. Se falta respeito e bom senso, eu acho que o único jeito de você fazer a pessoa se sentir penalizada é cobrando. É no bolso. E aí ela vai sentir. Exatamente. Muitas vezes no bolso ainda o cara vai recorrer, vai reclamar, vai espernear. E vai reincidir. Exatamente. É difícil. A cultura do brasileiro, na média, aí é bem complicada, é preciso mais educação, compaixão e respeito, como o Celso disse. E acho que a produtora já está olhando feio, né? Já. Então, a gente vai para o breve break comercial e já volta. Até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos ao Restaurante Vital Brasil. Quartas e sábados, a melhor feijoada é aqui. Com pratos diários e variados, carne, peixe, frango, parmegiana, estrogonofe, rabada e a famosa feijoada. Ligue delivery no fone 43186818 e faça seu pedido sem taxa de entrega. Rua Vital Brasil 328, Bairro Oswaldo Cruz, São Caetano do Sul. E às quartas e sábados, vem experimentar a melhor feijoada da região. Agora deu vontade, né? Então vem, Restaurante Vital Brasil.
Olá, estamos de volta com o Direto da Redação nesta quinta-feira, hoje 17 de outubro de 2019, agora por volta de 26 graus, mas já os meteorologistas já disseram amanhã 34 graus, sábado segue do mesmo jeito e domingo esfria, máxima de 20 graus aí, segundo a expectativa e a previsão dos meteorologistas. Final de semana, sábado calor, domingo já dá uma esfriadinha aí, é o nossa temperatura aqui do ABC de São Paulo, essa loucura toda aí, haja saúde. Vamos seguindo aqui no Direto da Redação. É, isso mesmo, Celso. Muito calor, e isso porque o verão ainda nem chegou, né? É verdade. Olha só. Bom, hoje está um dia, apesar dos termômetros marcarem a casa dos 26 graus, a sensação térmica parece ser bem mais. Está um forno lá fora. Está um forno. Mas, bom, isso a gente vai acompanhando ao longo dos dias. Mas temos aqui uma notícia da cidade de São Caetano, né, Celso? Que é importante te destacar sobre a biometria, o recadastramento biométrico, né? Afinal, será obrigatório nas próximas eleições municipais. Confesso aqui que eu ainda não fiz a minha não, viu, Celso? Você já fez a sua? Eu já estou em dia, já fui lá, já coloquei o meu polegar ali, já está tudo ok. Então, 2020 já, né? Mais um ano, está chegando aí, outubro, mais 2 mesezinhos aí para o final do ano, 2020 chega e há praticamente um ano das eleições municipais. Praticamente um ano, então, se você ainda não fez a biometria, corre, até dia 19 de dezembro é o prazo para os moradores, munícipes, eleitores de São Caetano passarem nos seus cartórios eleitorais, a zona 166 e a 269, e realizar a biometria. Sem ela, você tem o título de eleitor cancelado e sem o título de eleitor você fica impossibilitado de fazer alguns serviços, inclusive participar de concursos públicos. Então vamos lá. Atendendo a ordem dos juízes Pedro Correia Leal, da 166ª Zona Eleitoral, e da Dagoberto Jerônimo do Nascimento, da 269ª Zona Eleitoral de São Caetano, e a Justiça Eleitoral, a cidade está com postos itinerantes para cadastramento biométrico dos eleitores nas escolas municipais de ensino fundamental, das 9h30 às 17h30. Os eleitores da Zona 166 devem se dirigir à Escola Ângelo Rafael Pellegrino, na Estrada das Lágrimas, 1630, de 14 a 18 de outubro, do dia 21 ao dia 25 no CEMEF Luiz Olinto Tortorello, na Rua José Benedetti 550, e de 28 de outubro a 1º de novembro na MF Arquiteto Oscar Niemeyer, na Avenida Paraíso, número 600. Para os eleitores da 269, Zona Eleitoral, o local é de 14 a 18, na MF 28 de julho, na Rua Oriente 501, de 21 a 25 de outubro, na MF Anacleto Campanella, na Rua Cavaleiro Ernesto Juliano 849, e de 28 a 31 de outubro, no Padre Luiz Capra, na Rua Bush 42, e de 5 a 8 de novembro, na MF Dom Benedito, na Rua Martim Francisco 177. Vai lembrar que os cartórios eleitorais de São Caetano também atendem na Rua Major Carlo Del Prete, número 651, dentro do Atende Fácil, das 9 às 19 horas, mas com prévio agendamento pelo site do tre-sp.jus.br. E até ontem, a Justiça Eleitoral somava mais de 109 milhões de eleitores de 26 estados do Distrito Federal e residentes no exterior biometrizados, o que corresponde a cerca de 74% dos 147 milhões de eleitores brasileiros. É hora de fazer, hein? Correr, né? Correr, porque o tempo passa. O tempo urge. O relógio é implacável, até dezembro. Até dia 19 de dezembro. Dia 19 de dezembro. Tem um tempinho, não, brincadeira. As próximas semanas já vou fazer meu agendamento, vamos lá ficar em dia. Nunca deixei de votar, desde os meus 16 anos que eu pude votar pela primeira vez. Eu tenho esse hábito de ir às urnas, independente de o que cada um defende, partido, candidato, enfim, não é isso? É um ato democrático, é importante exercer a cidadania, a democracia, ir às urnas é fundamental, porque depois não adianta reclamar, porque o prefeito não faz isso, o vereador não faz aquilo, o governador não sei o quê, o presidente é aquilo. Só que se você não participar das eleições, ajudar a escolher o seu candidato, aquele que você acha que vai fazer o melhor para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, pois não adianta reclamar. Mas eu não gosto de política. Meu amigo, a política está no seu dia a dia. Tudo que você vai fazer, seja no âmbito do trabalho, no âmbito pessoal, você depende da política. Olha só, uma coisa básica, que muita gente fala, eu não gosto da política, não tem nada a ver com isso. Reforma da Previdência, as aposentadorias.
são ações políticas, envolvem no seu dia a dia do trabalho, na sua futura... E vai atingir todo mundo, Todos. seja novo ou idoso. Quando você for idoso e você se aposentar, você pode ter certeza que a reforma previdenciária vai te afetar Exatamente. também. A área da saúde, você vai num postinho de saúde, você depende do poder público. Mas eu tenho um plano de saúde. Tem um órgão federal público que regulamenta todo o funcionamento do serviço de saúde suplementar, os planos de saúde, os seguros de saúde, enfim. Você depende da política no dia a dia, depende disso para tudo. Então é importante ter a consciência, analisar as propostas, conhecer todos os candidatos e fazer a melhor escolha. Não estou dizendo de partido A, B ou C. A consciência é sua, só que é necessário, é fundamental, é imprescindível fazer a análise de todos os candidatos. Vale lembrar que a não biometria te impossibilita, ou melhor, te faz com que o seu título seja cancelado e aí você não participa de concurso público. Passaporte também não pode tirar. Também, fica impedido até de sair do país. Então, várias restrições. Então, é o mínimo que você tem que fazer como cidadão. Cumpra com o seu dever para exigir os seus direitos. É simples assim, é prático e não deixa para a última hora, que na última hora vai... Cara, serão filas gigantescas da galera correndo para fazer a biometria. Eu fui, em 5 minutos eu fiz isso aí. Não demorei mais do que 5 minutos. É rápido, é rapidinho. Corre lá e faz a sua parte. Exatamente. Bom, vamos pontuar esse assunto aqui, Celso. Um assunto que você gosta bastante, que é o futebol. Olha só, ontem tivemos quase rodada cheia do Campeonato Brasileiro, apenas o Santos que vai jogar hoje. Temos aí apenas uma equipe carioca na liderança do campeonato, que é o Flamengo. Depois é seguida pelos paulistas, enfim, os outros 4 da tabela são times paulistas. E o Celso vai pincelar aqui os resultados de ontem do futebol. Teve surpresa, porque o Palmeiras, o Verdão, foi a única equipe do estado de São Paulo a vencer ontem no Campeonato Paulista. O Corinthians empatou e o São Paulo perdeu, Celso. E mais uma vez com a polêmica do VAR, né, o árbitro de vídeo. No caso do Flamengo, 2 pênaltis marcados com auxílio do VAR. O Flamengo começou perdendo para o Fortaleza, conseguiu empatar e no finalzinho o VAR entrou em ação e... Mais uma vez com o gol do Renier, na verdade o gol do Gabigol foi de pênalti e depois o Renier, jovem Renier, que foi convocado pela seleção sub-17, mas o Flamengo pediu a liberação dele, a CBF concedeu e ele entrou e fez diferença, ele marcou o segundo gol e manteve o Flamengo 8 pontos à frente do Palmeiras na liderança. Palmeiras é o segundo colocado com 8 pontos a menos. O Flamengo tem 61 pontos e o Palmeiras 53. O Palmeiras recebeu na sua arena, no Allianz Parque, a Chapecoense, lanterna, um jogo difícil. O Palmeiras perdeu muitos gols, mas aos 54 minutos do segundo tempo, o tento salvador veio dos pés de Felipe Melo depois de uma jogada do Dudu pela direita. Felipe Melo arrematou o rebote do goleiro e deu números finais ao jogo. O Palmeiras continuou 8 pontos atrás do Flamengo. Já o jogo do Corinthians, o Corinthians começou bem, começou atacando diferente do que vinha fazendo, um jogo de futebol feio, começou bem, fez um gol, sofreu um empate, tomou a virada e aí foi lá no pênalti, mais uma vez auxílio do VAR, foi lá e conseguiu empatar o jogo também. No finalzinho do jogo, foi lá e conseguiu empatar, levou um pontinho para casa, vindo aí do Serra Dourada. Difícil jogar no Serra Dourada contra o Goiás. E hoje, às 19h15, tem Santos e Ceará na Vila Belmiro, a vila mais famosa do Brasil, recebe o Ceará para final, né? Na verdade, final da 26ª rodada, final que acontece hoje com o jogo do Santos e também tem Avaí Internacional às 19h15 na Ressacada e Fluminense e Clube Atlético Paranaense no Maracanã. Então, esses são os 3 jogos que finalizam a rodada da 26ª do Brasileirão. E você esqueceu do Tricolor que perdeu. É verdade. São Paulo perdeu para o Cruzeiro. Inclusive, é a primeira derrota do técnico do São Paulo nesta competição. O Diniz fica com um marco aí no legado do técnico que assume São Paulo. Tentando colocar o São Paulo no trilho, vamos dizer assim. Primeira derrota, claro, faz parte do futebol, faz parte do jogo. Se não me engano, são 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e essa primeira derrota. Mas derrota amarga, porque apesar do jogo ter sido no Mineirão, perdeu para o Cruzeiro. Cruzeiro que ele só é o 18º colocado na tabela. Então ele está ali figurando na zona de rebaixamento e o São Paulo que aspira coisas melhores, como a vaga da Libertadores, já que o próprio elenco acredita que esteja difícil o título. Então fica difícil perder para o Cruzeiro que está na zona do rebaixamento. O Cruzeiro que tenta se reabilitar e depois de ter mandado embora o Rogério Ceni, ter trazido o Rogério Ceni, mandado embora o Rogério Ceni, enfim. Agora vamos ver como é que ele vai se virar aí nos próximos jogos. Bom, e polêmicas, né? Afinal, vou até pedir para a nossa produção
colocar as fotos que nós temos, fotos exclusivas do jornal ABC Repórter, da equipe do São Caetano, do Azulão, que passa por um problema enorme de bastidores. Olha aí, pedi para a nossa produção frisar nesta foto, os jogadores da equipe do São Caetano com os uniformes virados do avesso. Isso porque foi uma forma de protesto deles na partida contra a Ferroviária, minutos antes desta partida, porque eles estão com salários atrasados, direitos de imagem atrasados, enfim, até o Vale Transporte de outros funcionários do clube também está atrasado. Então os jogadores fizeram, como uma forma de protesto, ocultaram ali os patrocinadores do clube, mas a culpa não é dos patrocinadores, tá? É um problema administrativo. Inclusive, o jornal ABC Repórter, recentemente, pode até mudar a foto, produção, se quiser, recentemente trouxe a notícia que o Nairo Ferreira de Souza, que é o presidente da Associação Esportiva São Caetano, pediu renúncia tácita do cargo. Ele apresentou uma documentação pedindo o afastamento indefinitivo das suas funções à frente da equipe de futebol até o ano que vem, quando ocorrerá as eleições para a nova presidência. Enfim, o vice-presidente do Conselho Deliberativo, o Paulo Botura, que é ex-vereador aqui da cidade de São Caetano, comentou que o documento ainda não foi apresentado pelo Nairo à direção do clube. Enfim, há muita coisa por rolar. A direção do São Caetano, a diretoria do São Caetano não comenta a respeito dos atrasos dos salários. Enfim, há uma celeuma que envolve todos os bastidores, mas muito além disso, os atletas têm feito a sua parte, entrado em campo e mostrado bons resultados, né, Celso? Eu acho que o jogador, é difícil, né, você falar em fazer a sua parte quando você não recebe seu salário. Então, acho que você fazendo as duas partes, a empresa fazendo a parte dela e o jogador e o atleta fazendo a parte dele. No caso do São Caetano, é empresa, né? Então, não a gente fala do clube, é uma empresa. Então, a empresa fazendo a parte dela e o jogador fazendo a parte dele, tenho certeza que o sucesso será muito mais fácil de ser alcançado. Lembrando que o São Caetano já figurou entre as principais equipes brasileiras. Participou da Copa João Avelange, já participou da Libertadores, só que ano após ano, o time oscila demais. Esse ano estava na Série A, ano que vem já vai para a Série B do Campeonato Paulista. Esse ano estava na Série D e não conseguiu se manter, não conseguiu nem ir para a fase adiante, passar da primeira fase. Então, precisa encontrar um equilíbrio para que o clube, a AD São Caetano, volte a encontrar o caminho das vitórias, onde é o local dela. Um time que teve muito sucesso, mas que, infelizmente, nos últimos anos, o sucesso tem sido o caminho inverso. Como foi feito ontem, ganhou de 2-1 do seu arquirrival, o Santo André, derby regional. Com a vitória, liderança do grupo, o São Caetano já estava classificado à semifinal da Copa Paulista. Enfim, dentro de campo os jogadores fazem a parte, mas tem todo o direito de protestar e cobrar a direção do São Caetano, em especial Nairo Ferreira de Souza, o pagamento dos seus salários e direitos de imagem. Ponto final. Ponto final. Acabou. Chega. A você que acompanhou direto da redação, obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia e até o próximo programa. Bom final de semana. Tchau, tchau.